onde vai a direita? Olha, eu acho o seguinte, o Bolsonaro, no seu primeiro mandato, ele perdeu a oportunidade de ter um ciclo de direita durante pelo menos 16 anos no poder. O Bolsonaro pegou um país pós-impeachment, que aliás ele trabalhou muito pouco para que acontecesse o impeachment da Dilma, né, enquanto a gente estava lá, organizando manifestação, indo a pé de São Paulo a Brasília para protocolar a denúncia, a campanha que o Congresso Nacional, ele estava fazendo campanha. Mas enfim, ele pega um país com Lula preso, inelegível, com um PT extremamente impopular. Eu me lembro da campanha de 2016, primeiro o sacode aqui em São Paulo, que pela primeira vez na história o prefeito ganha no primeiro turno contra o Haddad. O Haddad num nível de impopularidade de ápice, absurdo. Eu lembro também de prefeito petista fazendo propaganda com a bandeira verde e amarelo, né, de tamanho escondendo o vermelho, né, de tamanha a impopularidade naquele momento. Então o Bolsonaro pega o país dessa maneira, uma onda de direita que, na minha avaliação, pós-redemocratização, era envergonhada, né? Porque toda vez que você se dizia liberal, conservador ou de direita, automaticamente te vinculavam com a ditadura militar, dizendo que você defende golpe, que você defende regime autoritário, ainda que até o próprio liberalismo seja o exato oposto disso, mas enfim, era esse o estigma que existia. E ele pega um momento com a direita em ascensão. E em pouco tempo, ele consegue, primeiro, descumprir as suas próprias promessas de campanha, né? Ele tinha dito que a Lava Jato, ele cresceu na esteira da Lava Jato, de 14 para 18, e dizia, não, vou colocar um procurador-geral da República que tem o mesmo perfil. E aí colocou o contrário, colocou Augusto Aras, que acabou com o modelo de força-tarefa da Lava Jato e acabou com as acusações contra o Sérgio Cabral, que na minha visão ele já não roubava mais por dinheiro, ele roubava já por arte, por um prazer, um fetiche que ele tem inexplicável ao ponto de receber propina em forma de academia de ginástica, que é um negócio assim. Ele já tem joias de dezenas de milhões de reais, ele está recebendo propina com forma de academia, enfim. Esse sujeito foi solto graças à articulação do Procurador-Geral da República nomeado pelo Bolsonaro. A nomeação do Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro também dizia, não, o Supremo está muito garantista, está acabando com a Lava Jato, né? O pessoal não está acompanhando, na época o Fachin era relator, não está acompanhando as prisões que o Fachin está decidindo, vamos colocar um cara mais punitivista. Aí colocou o Cássio Nunes, que é mais garantista do que os ministros indicados pelo PT e que deu o voto que devolveu os direitos políticos do Lula, né? O Cássio Nunes deu 2 votos fundamentais para reviver o Lula. E eu acho que isso foi intencional do Bolsonaro, porque o próprio Eduardo, eu estava do lado dele quando ele deu o discurso na Câmara, falou, Lula solto é bom, porque revive a união da direita com o antipetismo e etc. E aí nomeia o Cássio Nunes vota pela suspeição do Moro, e ele foi o voto de desempate, de Minerva, e vota também para que o Lula pudesse utilizar as provas ilegais da Operação Spoofing para sua defesa. E isso solta o Lula e devolve os direitos políticos do Lula, porque o Bolsonaro pensa, olha, eu estou muito desgastado, eu estou com um nível de rejeição alto, só a minha única maneira de vencer a eleição é colocando alguém que tem uma rejeição maior que a minha, o Lula. E aí ele vai e perde pro Lula. E tem uma frase de um ministro do Bolsonaro, que me falou nos bastidores, que é muito boa e que eu concordo, que o Bolsonaro, ele se esforçou muito para perder a eleição e quase não consegue. Então, assim, é realmente assustador, porque é o primeiro presidente disputando a reeleição no Brasil que perde, né? A Dilma, que era a Dilma, e que que criou a maior crise econômica do país, pior que a da pandemia, teve a capacidade de vencer a reeleição, que estava com a máquina na mão. O Bolsonaro, que no último ano de mandato chuta o pau da barraca junto com o Paulo Guedes e aprova a PEC Kamikaze, apelidada de Kamikaze pelo próprio Paulo Guedes, com um rombo de 150 bi, ainda consegue perder. Então, eu acho que enquanto a direita depender do bolsonarismo, ela não tem nenhuma chance, porque o bolsonarismo, ele é, primeiro, personalista, né? É o que o Bolsonaro falou e acabou, né? Eu me lembro do Nicolas justificando o voto dele no Hugo Mota. Não é porque você votou no Hugo Mota, não tem compromisso nenhum com a pauta do direita, é o candidato do PT, é o candidato do Arthur Lira, porque o Bolsonaro mandou. Então, e eu escuto mesmo outra coisa de bastidor de um deputado bolsonarista que me procurou na semana retrasada, parabenizando porque a gente conseguiu fundar o nosso partido Missão, 2 frases muito boas. Uma falando sobre os bolsonaristas terem ido para o PL do Valdemar, que também, né, o fato do eleitor bolsonarista aceitar que o deputado bolsonarista está no partido do operador do mensalão do PT, que é o Valdemar da Costa Neto, também me espanta. Mas ele diz o seguinte, que nós bolsonaristas dentro do PL é o seguinte, tem o terreno, a casa da nossa sogra. E a gente foi lá e construiu um prédio de 20 andares no quintal da nossa sogra. Só que o terreno é dela, né? Falando sobre o Valdemar.
E outra coisa que falaram aí sobre o Bolsonaro é o seguinte: olha, tenho inveja de vocês, porque vocês construíram um caminho próprio. A gente precisa acender uma vela pro Deus Sol toda semana. Então, enquanto a direita depender de um projeto personalista, hegemônico, porque o Bolsonaro está mais preocupado em destruir outras pessoas dentro do campo da direita do que em fazer um enfrentamento para a esquerda. O interesse dele é ter o domínio, é ter o monopólio de um campo ideológico. E agora, com o próprio Eduardo querendo tirar o monopólio do pai e brigando com o Tarcísio, falando, que absurdo, eu que te defendo, eu que tô aqui nos Estados Unidos articulando para você, você vai na entrevista e me chama de imaturo, né? Você usou palavras bem mais doces, né? É que né, não é apropriado, né, para o seu qualificado público eu ficar reproduzindo aqui o que disse o Eduardo Bolsonaro. Aliás, para uma família que se diz conservadora, se eu digo aquilo pro meu pai, eu não estaria aqui hoje, vivo. Se eu uso as palavras que o Eduardo usou com o próprio pai, eu acho, assim, uma coisa bizarra, mas você vê que é um projeto de vaidade em que o Eduardo já está atacando o próprio pai e atacando ainda mais o Tarcísio, né? Falando que o Tarcísio tem negociata com a esquerda e tal. Não acho que o Tarcísio tenha negociado com a esquerda. Acho que o Tarcísio está completamente sitiado e por escolha própria pelos presidentes de partido do Centrão, né? Não tem negociata com a esquerda, você diz. Não acho que o Tarcísio não tem negociata com a esquerda. Com a esquerda. E com a direita? Não, com a direita ele se submete a defender tudo que o Bolsonaro Mas tem negociata? O que você chama de negociata? Negociata. Negócios escusos. Não acho que o Tarcísio tenha negócios escusos. Eu acho que o Tarcísio vai ser uma plataforma de sustentação para parlamentares e presidentes de partido do Centrão que têm negócios escusos. Aí sim, né? Eu acho que o Tarcísio, veja, o que se desenha, ou pelo menos o que se desenhava, antes do Eduardo começar a atacar ele, e eu duvido muito que o Tarcísio vai enfrentar o Bolsonaro ou vai enfrentar o Eduardo, era o seguinte: ó, uma grande coligação, um grande acordo, né, com setores do mercado, até do Supremo Tribunal Federal, que simpatizam com o Tarcísio, para juntar PL, para juntar União Brasil, juntar PP, para juntar MDB, para juntar PSD, uma grande coligação para o Tarcísio vencer a eleição até no primeiro turno contra o PT. Seja o Lula candidato, não seja. Eu acho que o Lula não é candidato, mas esse é outro assunto. Imagina o Tarcísio vencendo as eleições com essa coligação. Antes de mandar o primeiro projeto para o Congresso Nacional, ele já está devendo um boleto que, assim, impagável. Só da coligação, que ele vai ter que pagar encargo, ministério e emenda depois que ele assumir o poder. Antes de mandar qualquer projeto, e no Brasil, o presidente, quando vence a eleição, entra com um capital político muito forte para aprovar o que quiser. Antes de mandar qualquer coisa, ele já vai ter uma fatura para pagar gigantesca. Então ele vai conseguir fazer mudanças muito pontuais. E justamente ele, que se for o próximo presidente, vai ter que aprovar coisas antes de assumir o mandato. Porque o orçamento está estourado, o orçamento obrigatório vai para 101%, 102% em 2027. Então, quem quer que vença as eleições vai ter que aprovar uma PEC da transição às avessas, né? Antes de assumir o mandato, vai ter que negociar com o Congresso antigo, destravar o orçamento, cortar gasto e liberar espaço discricionário. Então, imagina ele fazendo isso, desvincular a aposentadoria do salário mínimo, acabar com vinculação para a saúde, acabar com vinculação para a educação, tendo que pagar já a conta da coligação. Deputado, esse deputado que conversou com você nos bastidores, falando do puxadinho de um prédio no quintal do PL, é um deputado que pode ir para o partido que você está fundando? Não, porque nenhum deputado que se submete a essa humilhação de se ajoelhar para o bolsonarismo, nós vamos aceitar. Porque ou é um sujeito que primeiro pensa um projeto, porque nós somos um grupo, e nós já tivemos muitos desgastes e muitas crises no MBL, mas em todo o desgaste, toda a crise que a gente teve, nós permanecemos ao lado dos nossos. A gente criticou quando alguns dos nossos colegas erraram, mas a gente defendeu também contra a injustiça. O bolsonarismo não. O bolsonarismo é uma escada de oportunismo que assim que o Bolsonaro sair do jogo, e muitos bolsonaristas torcem para isso acontecer logo, acabou o Bolsonaro. Eles vão crescer, depois vão colar no Nicolas, vão colar no Zema, vão colar em outro que esteja dividindo o espólio do bolsonarismo. Então, se o sujeito, ele abre mão de defender o que ele acredita que é certo, abre mão de ter uma crença própria para colar no Bolsonaro e ter voto, ele não serve para o nosso projeto. Porque o nosso projeto é o contrário, é a oposição mais difícil que tem. Ser de direita anti-bolsonarista. É a posição em que você
vai ser chamado de fascista e golpista e de comunista. Então, isso não tem nem atratividade para esse sujeito vir para cá. A gente não vai ter fundo, não vai ter tempo de TV. E politicamente a gente não está agarrado em ninguém popular, nem ele vai querer, e a gente não quer ele também. Como é que vocês esperam estrear em 2026? Olha, eu acho que primeiro, colocando o nosso partido e as nossas ideias em evidência. A gente não vai fazer composição. Né? Vamos aceitar, coligar com algum candidato a presidente para ter um ministério, para ter um cargo. Não, nós vamos ter candidatura própria, né? Nós vamos marcar aquilo que a gente acredita, as ideias que a gente está construindo agora do que a gente chama de livro amarelo, que são as visões de Brasil que a gente tem para cada setor do poder público e da iniciativa privada. Participar do debate nacional, mostrar as diferenças fundamentais que nós temos em relação ao petismo e ao bolsonarismo, defender a nossa trajetória e eleger uma bancada de deputados federais e, inclusive, ter candidatos ao governo do Estado que eu acredito competitivos. Né? O último congresso que nós tivemos foi no Rio de Janeiro, lotou ali 500 pessoas, lançando a nossa pré-candidatura ao governo do Estado, que é do bombeiro Rafa com o vice, que é o sargento Martins. Eu acho que até nos debates estaduais a gente tem um potencial de impactar de maneira significativa e eventualmente até competitiva, né? Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.